Recentemente, o nosso presidente sancionou uma lei que passou pelo Congresso Nacional, que estabelece que expressões artísticas, aspectos religiosos, reflexos e influências do cristianismo são manifestações culturais brasileiras, ou seja, são aspectos da cultura brasileira. Isso passou meio batido dentro de outras questões a nível nacional que aconteceram, isso acabou passando, mas pouco se falou nesse assunto. No entanto, quando eu parei para olhar e observar isso, comecei a buscar os pontos positivos, pontos negativos, quais as implicações dessa lei. A primeira coisa que chama atenção, obviamente, seria que parece ser bom, porque o poder público ele está valorizando aquilo que é a iniciativa cristã, o estilo de vida dos cristãos. Também a lei ela acaba gerando proteção às manifestações cristãs. Então a lei está ali para respaldar e proteger. E de certa forma também acaba sendo um respaldo para a divulgação do Evangelho. Nós sabemos que a Bíblia nos fala que o Evangelho deve ser pregado a tempo e fora de tempo. E se nós olharmos, por exemplo, o que Paulo escreve lá em Filipenses, no capítulo 1, nos versos 15 a 18, diz assim a Bíblia: alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa mente, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim, e sempre me regozijarei. Então, o que é que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está dizendo que não importa se algumas pessoas têm motivação errada, o importante é que o evangelho está sendo pregado, divulgado e levado a todas as pessoas. Agora, o que é que me causa alguma inquietação? É porque as questões espirituais, religiosas, aquilo que diz respeito ao cristianismo, está sendo comparado à cultura. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que alguma coisa parecida já aconteceu e muito séria, quando o imperador romano Constantino, ele misturou a cultura pagã com as práticas cristãs. E o resultado foi um sincretismo que levou a igreja cristã a um longo período de esfriamento espiritual de mais de 1000 anos. Quando o cristianismo precisa do Estado para defender as suas posições, é porque alguma coisa está muito errada. Então vamos pensar, primeiro definindo cultura. Nós podemos dizer que cultura é o conjunto de conhecimentos, tradições, crenças, hábitos, costumes, práticas e valores que caracterizam um grupo, um povo, uma cidade, uma nação. A cultura, ela é transmitida de geração em geração. Ela é composta por elementos tangíveis, que se pega, intangíveis, sentimentos, expressões, ideias. Mas tem um aspecto de cultura ou da cultura, ou sobre o que é cultura, que deve nos prender a atenção nesse momento. É o fato de que cultura é adaptável. Ela contém elementos interligados e que mudam de acordo com as influências externas. Por isso, nós podemos analisar a cultura brasileira, por exemplo, hoje, 2024, é muito diferente de 2000, ou muito mais diferente lá de 1700, 1800, 1900. Se você vai analisando, as mudanças foram acontecendo, os princípios e valores que a cultura possuía e que era defendida pela população já não são mais os mesmos. Então existe uma mudança, uma transformação com o tempo. Por isso, nós jamais podemos pensar em cristianismo como sendo apenas uma expressão cultural, um conjunto de tradições, um conjunto de hábitos, crenças, de costumes, muito menos que cristianismo seja algo adaptável,
que muda de acordo com as influências externas. Nós sabemos que cristianismo é essencialmente relacionamento, principalmente relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus se revela no relacionamento com as pessoas. Cristianismo, ele é firmado sobre princípios imutáveis. Então eles não são adaptáveis, eles permanecem e não mudam de geração em geração. Por isso a Bíblia, ela é atual. A Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia não precisa de uma nova escrita, de uma nova versão. Ela permanece a mesma. A grande questão é que quando nós colocamos nos pratos da balança, uma balança de 2 pratos, por exemplo, a cultura cristã e a cultura do mundo, isso é perigoso. E a lei acaba fazendo isso, colocando numa balança 2 pratos, a cultura do mundo, a cultura cristã. E isso é feito não para medir a diferença entre um e outro. Quando se pensa em balança, é apenas para medir a diferença, o que pesa mais e o que pesa menos. Mas a lei, o que ela faz? É achar o ponto de equilíbrio e de concordância entre as duas culturas, a cultura do mundo e a cultura cristã. Mas isso é impossível de se fazer. Por quê? Em primeiro lugar, nós, cristãos, não somos desse mundo. Lá em Filipenses, capítulo 3, o verso de número 20, diz assim: porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa pátria não é aqui, está nos céus. Nós somos peregrinos nessa terra, então nós não podemos adaptar os princípios e valores do cristianismo à cultura do mundo. Os patriarcas, os heróis da fé, aqueles que vieram antes de nós, que estão lá na Bíblia, eles sabiam disso. Tanto é que lá em Hebreus, no capítulo 11, o verso de número 13, diz assim: todos esses morreram na fé, sem terem obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que é impossível conciliar a cultura do céu com a cultura do mundo. Em segundo lugar, o mundo jamais vai compreender as coisas espirituais. Então não adianta colocarmos juntos as coisas naturais desse mundo com as coisas espirituais, as coisas do céu. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14, a Bíblia diz assim: ora, o homem natural, quer dizer, o homem desse mundo, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então as coisas espirituais do reino de Deus, elas não podem ser trazidas para serem comparadas ou colocadas em pé de igualdade com a cultura do mundo, porque o mundo jamais vai ter condições de compreender os princípios e os valores do reino do céu. Então, reconhecer oficialmente que as práticas e a forma de ser do cristianismo é uma expressão cultural é praticamente equiparar, colocar no mesmo patamar que música popular brasileira, que os cultos afros, que o carnaval e outras coisas que já são vistas como expressão cultural no Brasil. Mas cristianismo não é. Uma coisa é o cristão estar envolvido em política, em governo, isso é legítimo, o cristão se envolver nas questões do país. Mas outra coisa é depender e colocar sua esperança na política, no governo e nas leis humanas. Então, eu particularmente confesso que eu espero que essa lei promulgada pelo presidente, ela seja como tantas outras que já foram feitas, não prospere. Seria possível nós fazermos outras coisas, mas ao invés de lei, vamos encarar uma coisa. A Bíblia nos conta lá no livro de Atos que Pedro e João foram presos, foram interrogados pelo Sinédrio, as autoridades judaicas, e eles fizeram isso, as autoridades fizeram,
por causa da cura do paralítico à porta do templo. Então Pedro e João foram presos, foram interrogados, mas depois de muitas ameaças eles foram soltos. Então quando eles voltam, eles contam aos irmãos da igreja. Agora, o que é que esses irmãos fizeram? Eles foram às autoridades romanas reivindicar uma lei? Eles foram ao STF dos romanos para reivindicar proteção? Eles não fizeram isso. O que a igreja fez quando Pedro e João foram presos, quando a igreja começou a ser perseguida? Eles se reuniram e foram orar. Agora, preste atenção na oração que eles fizeram. Atos 4, do 24 ao 30, diz assim, é a oração que eles fizeram. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos e os gentios e as gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Ora, quando nós vemos essa reação da igreja, nós vemos que ao invés deles buscarem subterfúgios, amparo nas autoridades civis, eles foram buscar no Senhor. E o mais importante a se observar nesse texto é que Deus ouviu a oração deles. Mas sabe como que Deus ouviu? Deus não matou os políticos, não matou os religiosos, não matou aqueles que estavam perseguindo os cristãos. Deus fez tremer o lugar onde eles estavam orando, está no verso 31, e não apenas tremeu aquele lugar, mas eles foram cheios do Espírito Santo. E então, cheios do Espírito Santo, eles levaram o Evangelho, continuaram pregando e a palavra chegou até nós hoje. Ao invés de leis que favoreçam os cristãos, que protejam os cristãos, nós estamos precisando hoje, mais do que nunca, de encontros de oração entre cristãos, entre igrejas que se reúnam, se unam umas com as outras em oração, oração que sacuda os alicerces do lugar, da cidade, da nação, que faça com que a palavra de Deus continue prosperando, continue chegando às pessoas e alcance a próxima geração.